Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Átila Almada, eu sou pesquisador da Memória sobre Trilhos há quase 21 anos. Hoje é o segundo vídeo que discute sobre a FEPASA. Se a FEPASA funcionasse hoje, ela poderia funcionar como antes? Ou, aliás, ela funcionaria mesmo hoje? Haveria espaço para uma empresa nos moldes da FEPASA? Se você não viu o primeiro vídeo, assista a ele antes. Eu aconselho você a não prosseguir neste se não viu o primeiro, porque realmente há uma continuidade. Se você entrar aqui, o trem já partiu. Você vai pegar o trem no meio da viagem, talvez não consiga apreciá-lo inteiramente. Falando em trem, se esse é um assunto que interessa, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, se ainda não é inscrito, ative as notificações por meio do sininho para não perder nenhum conteúdo e, ao final, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Eu vou gostar de saber a sua opinião. O vídeo da parte 1 está fixado aqui embaixo e outros vídeos que eu mencionar deste, de outros trabalhos que eu já fiz, também estarão. Basta você rolar um pouquinho a descrição e haverá todos os links. Bom, vamos lá. Nesta segunda parte, eu vou mostrar como ou quais seriam os preceitos que a FEPASA teria que aderir para que fosse hoje não só uma empresa existente, mas uma empresa funcional e que possibilitasse retorno financeiro. Venha comigo. Eu vou começar com uma resposta a uma pergunta bem simples. A FEPASA que nós conhecemos, a FEPASA que existiu entre 1971 e 1998, naqueles mesmos moldes, teria como existir hoje? E por que não teria? Porque, como você viu no vídeo anterior, na parte 1, a FEPASA foi deixando lacunas e nunca foi uma empresa que buscou o lucro. Era uma estatal que buscava realizar um serviço de transportes, mas por conta da cabidologia de empregos que ali se instalou, gerou prejuízos até tornar-se inviável e ser passada para frente. Eu fiz uma lista de várias coisas que poderiam ser feitas para a FEPASA ou outra empresa do ramo, nos moldes da FEPASA, funcionar hoje. Acompanhe. O ponto inicial aqui, claro que é o material rodante. Como uma empresa de transporte sobre trilhos, o investimento deve ser contínuo. E esta foi a falha da FEPASA. Você viu no vídeo anterior, e eu vou insistir sempre nele, que a FEPASA investiu muito pouco no seu material rodante. Deveria ter investido mais para mantê-lo atualizado e, digamos, com mais possibilidades de concorrência com o que vinha de novo no setor rodoviário. Para o transporte de carga, seriam interessantes novos vagões que aliassem maior capacidade e menor tara. Isso seria possível com novas técnicas de construção, técnicas atuais e novos materiais. E, claro, diversificação da frota de vagões para os produtos que fosse transportar. Então, por exemplo, hopper para o transporte de grãos, vagões-tanque para o transporte de combustíveis, vagões para transportar cimento, celulose, pranchas para containers, inclusive os double stack. Investimento que, se a gente pensar, as concessionárias fizeram, porque as concessionárias privilegiaram a carga. Então, vira e mexe está chegando aí vagão novo para Rumo, e os antigos, os menos econômicos da FEPASA, ou já do início da própria privatização, foram encostados e muitos já foram desmantelados por aí. Essa empresa, obviamente, se é para funcionar nos moldes da FEPASA, teria trens de passageiros. E aí nós temos um nó muito maior. Por quê? Nós tínhamos dentro da FEPASA um montante de carros de aço inox, os carros Budi 500, 800 e 1000, e um grande outro montante de carros de aço carbono, né, como por exemplo os carros Pullman Standard ou os carros ACF. Os carros de aço inox, o metrô de São Paulo prova isso, poderiam ser atualizados. Os Budi do metrô de São Paulo, os Mafers e os Cobrasma, que tinham as caixas de aço inox, não foram simplesmente descartados. Eles foram reformados, ganharam ar-condicionado, ganharam letreiros digitais, enfim, ao custo de 60% de um carro de passageiros novo. Então isso poderia ser feito. Ideias de, por exemplo, ar-condicionado que existiam lá no começo dos carros Budi, mas por ser uma tecnologia ainda incipiente acabaram sendo retirados, poderiam voltar. Poderiam se modernizar estes carros com projetos obviamente bem feitos. Os carros de aço carbono
nem todos estariam em condições de rodar. Alguns poderiam passar por reformas, outros poderiam ficar com uma reserva técnica ou até mesmo atuando dentro do turismo. Mas eu já falo sobre isso, mais para frente eu comento a questão da vocação também turística da ferrovia. O que importa é que esses carros de passageiros, para serem uma concorrência interessante aos ônibus, teriam que oferecer o que os ônibus servem. Então, ar-condicionado, tomadas para recarga de celular ou notebook, Wi-Fi, porque senão, se fossem os mesmos carros exatamente como eram 30 anos atrás, não seriam interessantes para o passageiro. Seriam interessantes para o amante de ferrovia como eu e como você. Mas o amante de ferrovia não faz a empresa sozinha se movimentar. Então teria que haver uma atualização. Veja o exemplo da Vale, que faz mais ou menos uns 12 ou 13 anos, atualizou todos os carros de passageiros, seja da Vitória Minas, seja da Carajás, comprando ali carros da Romênia com todas essas funcionalidades, e agora, em 2024, 2025, já está trazendo mais carros. Então, isso seria imperioso para que você tivesse um serviço de nível e qualidade similar ao serviço com o qual se quer concorrer. Ainda na questão do material rodante, temos, claro, as locomotivas. Mais uma vez, eu recorro à atualidade. As concessionárias modernizaram a frota. Elas começaram com a frota herdada da FEPASA, compraram a C30, principalmente ainda de segunda mão, algumas SD40, mas logo depois desenvolveram e trouxeram as AC44 e hoje as ZS44. Então você tem uma inovação e saltos tecnológicos constantes. Se houvesse hoje uma empresa nos moldes da FEPASA, seria interessante manter linhas elétricas? Sim, seria. Tanto é que a CPTM utiliza até hoje a tração elétrica porque é uma tração com menos gasto e, obviamente, é ecologicamente correta, já que é uma tração com poluição zero. Só que teriam que ser locomotivas com maior potência e menor peso. A tecnologia atual de motores permite isso e locomotivas que gastassem menos. Só para a gente comparar, a gente tem a V8, que era dos anos 30, e a Vandeca, que era dos anos 60. Uma locomotiva bem menor, mas que ofereciam potências similares, tá? Então, não adianta você pensar que hoje uma locomotiva do tamanho de uma V8 ou de uma russa, que são locomotivas enormes, seriam eficientes. Hoje é aquela história do less is more, ou seja, a locomotiva teria que ser mais compacta e less is more é menos é mais, né? Um lema lá do século XX da estética Bauhaus. Mas enfim, parênteses, voltando. As locomotivas elas teriam que ter uma entrega mais eficiente, então locomotivas menores, mais potentes, movidas a energia elétrica e, obviamente, com a questão da corrente a ser pensada. Por quê? Porque toda a ferrovia aqui no estado de São Paulo, ela foi, dos trechos eletrificados, feita em corrente contínua de 3.000 volts, que é o que a CPTM usa até hoje. Mas o mundo em que o restante do mundo em que ainda há ferrovias eletrificadas segue em boa parte o modelo da corrente alternada. Por que a corrente alternada? Porque ela é uma corrente que evita desperdício de energia. Existe uma equação que mostra isso, e esse desperdício é gerado pelo efeito Joule dentro do fio de ferro. Eu não vou me prolongar nessa questão da equação das proporções, mas deixo aqui o link do documentário sobre as francesas, um escândalo à francesa, em que eu explico direitinho isso. Para as locomotivas a diesel, mesma coisa, locomotivas mais econômicas, menos poluentes, hoje você tem até locomotivas com motores híbridos e que trouxessem em si maior capacidade de tração. Se você pensar, uma AC44 tem uma capacidade de tração muito maior do que uma U20, por exemplo, e este crescente deveria ser adotado tanto nas elétricas quanto nas diesel. Um outro ponto importante é que para ambas é necessário que elas estejam adaptadas ou sejam adaptáveis a diversos sistemas de controle. Porque, por exemplo, os trens da MRS Logística que entram em São Paulo e comutam tráfego com a CPTM, eles devem ser tracionados, ou pelo menos até pouco tempo eram, pelas U20, porque eram a maioria que tinha, né, ali um sistema equivalente ao sistema de controle da CPTM. Então, por mais que viessem C30s atrás, a U20 tinha que vir na cabeça do trem, tinha que vir na frente. Se você trouxer locomotivas já com essa possibilidade de adaptação, você evita ter esse rearranjo dos trens e você consegue com a mesma locomotiva ligar ponta a ponta. E claro, todas elas adequadas computacionalmente, sensores de controle, GPS, comunicação via satélite, para ser uma tecnologia atual.
Outros dois pontos fundamentais são a capilaridade e a integração. O que é capilaridade? É a ferrovia se estender como veias mesmo, chegar a vários lugares, integrada a outros modais, ou seja, você não precisa ir de trem até o destino final do seu percurso, mas o trem deve estar integrado a ônibus, a bicicleta, a Uber, a patinete, enfim, você tem que ter ali uma questão de multimodalidade nos transportes. Não adianta você chegar a uma estação de trem numa cidade do interior, por exemplo, e você não ter nada para sair dali, você não tem um serviço de táxi, um ônibus, uma van. Então, isso era um ponto que deveria ser pensado, aliás, não só no que seria uma FEPASA, mas em todas as ferrovias. Ferrovias que têm transporte de passageiros precisam se integrar com outros meios. Portos, aeroportos, terminais de ônibus, serviços de transporte sob demanda, enfim, tudo deveria ser uma coisa só. E claro que a operadora da ferrovia deveria pensar nestes convênios, para que o passageiro pudesse ter um transporte eficiente da hora em que ele colocasse o pé para fora da casa dele, até a hora em que ele colocasse o outro pé no destino. Uma outra coisa, dentro das próprias linhas, quando possível, usar a bitola mista. Por exemplo, nas linhas que são originalmente da larga, colocar o terceiro trilho para poder circular trem de larga e métrica. Você evitaria o excesso de baldeações. Se não fosse possível bitola mista, construir terminais ou estações com baldeação fácil e no horário, ou seja, ter uma conectividade eficiente. Então, o passageiro chega em um trem às 10 horas e esse trem não chega nem 10 para as 10, nem 10 e 15 e pega outro trem às 10 e meia. Ele tem tempo de fazer um xixi, comer uma coxinha, embarca e vai embora. Otimizar os tempos de conexão, como se faz em rodoviárias e se busca fazer em aeroportos. Dentro ainda do modal trilhos, integrar a FEPASA ou a empresa que tivesse o nome atual aos sistemas de trens suburbanos e metrô. E quando eu falo em integrar, é integrar sem custo. Você fez uma viagem num trem de longo percurso, você tem direito a descer e pegar o metrô. Claro, o contrário não, porque a passagem do trem é mais cara. Mas você ter, por exemplo, políticas de desconto, benefícios para quem for pegar ônibus, para quem for pegar metrô, outro trem, mais uma vez usando a conectividade. Em cidades do interior, em vez de você ter trens paradores formados por locomotivas e vagões, forma, desengata, engata carro, enfim, colocar VLTs, que não precisam ser necessariamente elétricos, podem ser VLTs a diesel, ou automotrizes, no lugar de pegar um trem e ir desmembrando e transformando num parador. Existem cidades do interior que têm dentro delas mesmas alguma demanda. Exemplo, a cidade de Bauru, em que a FEPASA já testou um pequeno trem urbano que tinha um carro Puma e uma baratinha em cada ponta. Ali caberia muito bem um VLT. As composições mais longas e com mais serviços a bordo, carro-restaurante, carro-bagageiro, para viagens expressas. Então, você ter essas duas divisões possibilita ao passageiro mais oportunidades de escolha, preços diferentes, e aí é ele que vai decidir o trem que ele vai pegar de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade e, obviamente, com o dinheiro que ele tem disponível. Outro ponto importante, quando você tem uma concorrência entre modais, no caso ferroviário e rodoviário, é oferecer uma compatibilidade de tarifas e, claro, a um tempo justo. Não adianta o trem ter um frete mais barato e chegar sabe-se lá quando, porque trem para, porque tem avaria em locomotiva, porque cai barreira na linha. Claro, desastres naturais podem ocorrer, mas deve haver ações preventivas e, quando for necessário a ação de mitigação, ela ser rápida. Então, o que eu pensei aqui? Para cargas, oferecer um preço competitivo em relação ao frete rodoviário, que pode ser próximo, inclusive, porém com a garantia de horários. Ou seja, olha, o seu trem vai chegar com a sua encomenda na estação X ao meio-dia. E ele vai chegar ao meio-dia, a sua encomenda estará no trem. Não é uma coisa assim, vai chegar meio-dia, mas pode ser que você chegue às 2, às 5 ou amanhã. E claro, quando possível, ter um menor tempo de trajeto ou, se o tempo de trajeto for maior, compensar no custo. Então, se o caminhão te entrega em 3 horas e a ferrovia pode te entregar em 2, a ferrovia pode ter um custo mais alto. Ao contrário, se o caminhão te entrega em 3 horas e a ferrovia entrega em 5 e não tem jeito, você compensa no custo. O combo deve ser atrativo.
Um outro erro foi abandonar desvios que atendiam a fábricas. A FEPASA, assim como a rede ferroviária, tinha vários desvios para empresas às margens da ferrovia, de onde elas tiravam cargas. Então entravam ali alguns vagões, manobravam, né, com uma locomotiva manobreira na ponta, tiravam aquelas cargas, engatavam nos trens e iam embora. Esse atendimento sob demanda é muito bom para as empresas que não precisariam mais contratar dois modais, caminhão e trem. Poderiam contratar só a ferrovia e levar as suas cargas até o destino, desde que no destino também houvesse a tal da capilaridade. Para passageiros, uma coisa muito importante é o fim do excesso de subsídios. A FEPASA tinha tarefas subsidiadas que chegavam a um patamar que para hoje seria, entre aspas, ridículo. Então, eram tarifas que eram de 20% a 30% do valor total de uma tarifa de ônibus. Quando o ônibus de São Paulo a Campinas custava R$10, uma passagem de trem da FEPASA custava R$3. Mas mesmo assim não era tão atrativa, por quê? Porque o serviço era ruim, porque o serviço não se mantinha, porque o trem atrasava, porque o trem não estava sempre limpo, porque as pessoas viajavam em pé. Então, mais uma vez, a qualidade é um fator concorrencial muito forte. Ah, o ônibus custa 10, tudo bem, o trem vai ter que custar a mesma coisa, ou pode custar até mais, dependendo do serviço. Por exemplo, o TIC, que é o Trem Intercidades, um projeto de trem de São Paulo a Campinas, será mais rápido que o ônibus e será também um pouco mais caro. É justo. Então, tudo tem que ser colocado na balança. Que quilometragem aquela pessoa vai percorrer? Quanto maior a quilometragem, aumenta a tarifa. Que tipo de serviço ela quer? Serviço convencional, serviço de primeira classe, um trem todo equipado, um trem mais simples, e ter sempre ali a parametrização com as tarifas de ônibus intermunicipais. Quanto custa o ônibus, quanto custa o trem, o que oferece o ônibus, o que oferece o trem. Para que o passageiro entenda o trem como uma vantagem qualitativa, não só como uma vantagem precificada. Porque se o preço for mais barato, mas o serviço for ruim, e esse passageiro tiver como pagar, ele vai para o serviço melhor. Foi o que aconteceu. Muitos passageiros, ali nos anos 80 e sobretudo 90, deixaram a ferrovia porque o serviço rodoviário tinha mais eficiência. Outra coisa, você viajou, chegou no interior, a integração também tem que acontecer em cada cidade. Então, chega um trem, digamos, em 2 córregos, às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde tem que ter táxi, tem que ter ônibus, tem que ter Uber, tem que ter mototáxi na porta da estação para recepcionar esse passageiro e levar ao destino. Portanto, a empresa operadora do sistema ferroviário precisa negociar com as prefeituras das cidades para fazer este sistema todo funcionar e girar como uma espécie de carrossel de maneira bem eficiente. Por fim, mas não menos importante, aliás, o mais importante, a quais conclusões chegamos? Como eu disse no começo do vídeo, a FEPASA, como existiu, não funcionaria hoje. Não seria uma empresa eficiente, não seria integrada e, portanto, não seria um parâmetro de concorrência. Perderia e teria o mesmo destino que teve. Portanto, a FEPASA hoje só funcionaria como um sistema totalmente integrado a outros modais, seja no transporte de passageiros ou seja no transporte de cargas, juntando a ideia de preço atrativo de acordo com o serviço e conectividade. Um outro ponto, operar como uma estatal que não pensa em lucro não funciona em 2025. Não funcionou na época da FEPASA, porque se tivesse funcionado ela operaria até hoje. A estatal se tornou um peso e foi empurrada para fora do governo. Se não há lucro, se não há perspectiva de lucro, não há perspectiva de investimento. Goste ou não do sistema, o sistema funciona assim. Eu invisto para tentar ter lucro. Se eu não tenho lucro, eu não invisto, a empresa fecha. Ponto na outra linha. Não adianta chorar e falar, papai Estado tem que fornecer tudo. Não vai fornecer. Portanto, não dá para operar sem pensar em retorno. Eu tenho que ter uma política de investimentos, previsão de gastos e retorno para esses gastos, e de preferência um retorno lucrativo. Portanto, o mais viável, considerando que nós estamos no ano de 2025 e que chorar no colo do papai Estado não dá resultado, é uma operação do tipo PPP, ou parceria público-privada. Vou deixar aqui também os links do vídeo em que eu falo sobre os trens de passageiros, em que eu explico melhor como isso funciona.
O governo ele deve cumprir um papel fiscalizador, mas não um papel gestor. Quem gere a empresa que assume o contrato, que assume a concessão. Agora, um papel fiscalizador rígido. O problema da concessão das ferrovias no final dos anos 90 foi a moleza desse papel fiscalizador. O governo entregou as ferrovias aqui de São Paulo, governo federal, diga-se, porque a FEPASA foi passada para a rede, como você já sabe, e não fez exigências. Então, estações foram abandonadas, eletrificação cortada, serviço de passageiros parou e foi como foi. Se você olha o exemplo da Vale na Vitória Minas, você tem eficiência no transporte de carga e de passageiros, porque você tem um contrato bem amarrado que coloca exigências que devem ser rigorosamente cumpridas, e se não cumprir a exigência, perde a concessão e já era. Aqui em São Paulo, concessionárias que não tiveram o mínimo zelo e o mínimo cuidado pela ferrovia renovarem a sua concessão com o governo federal por mais 30 anos, não só aqui em São Paulo, né? Renovaram no país inteiro. Por mais 30 anos, com o serviço ruim que prestam, às vezes chega a ser uma piada. Então, a questão é, governo fiscaliza, concessionária opera, investe, busca o lucro, tem retorno e a ferrovia funciona de maneira eficiente. Esta é a única saída, a única possibilidade de você ter uma ferrovia operando de modo viável. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe a sua opinião, o seu comentário e a gente se vê no próximo domingo ao meio-dia. Um grande abraço.